gastar nos seus prazeres, né? Para gastar com os amigos, com festa e tal. Por quê? O diabo ele traz situações fora da igreja que parecem que são melhores do que a casa de Deus, do que estar fazendo a vontade de Deus. Então, às vezes, você está aqui na igreja, falando que crê em Deus, mas as suas atitudes lá fora é que são carnais, irmãos. Você está na dúvida. E é isso que Satanás quer trazer. Precisa consertar. Eu vou mostrar mais no Novo Testamento alguns versículos, mas o filho pródigo, então, o que acontece? Ele sai, gasta tudo, aí vem uma fome na terra, e ele não tem mais recursos. Começa a passar fome, começa a sofrer, então ele vai pensar, nossa, na casa de meu pai, realmente era o melhor lugar para eu estar. Para que eu fui fazer isso? E ele pensou, então, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque talvez ele me aceite como um dos seus empregados, porque lá é o melhor lugar para se estar. Amém, irmãos? A igreja ainda é, apesar de toda angústia, toda situação difícil que nós passamos, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Agora aqui, olha o que o rei, por isso que eu falo, eu sempre, todas as pregações minhas eu falo, a Bíblia é detalhes. Olha agora, aí em 2 Reis, capítulo 18, o Senaqueribe, ele fala então no versículo 29, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão, tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Olha o que ele vai falar agora. Fazeis as pazes comigo e vinde a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de cereal, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Escolhei a vida e não a morte. Não deis ouvidos a Ezequias, pois vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Então, percebeu o que o rei Senaqueribe fez aqui? Ele falou assim, olha, não confie nas palavras de Ezequias, que o Senhor livrará vocês. Vem comigo, porque aqui eu tenho fonte de águas, aqui eu tenho oliveira, aqui eu tenho uma terra que manda leite e mel igual a terra suas. É o que o diabo fala para você, larga a mão na igreja, vem comigo, porque aqui tem situações melhores para você do que estar na igreja. Então, amados, essa é a verdadeira dúvida. Você vê que Senaqueribe, além de falar que para eles não confiarem em Ezequias, ele ofereceu algo que aparentemente era melhor do que estar na presença de Deus com Ezequias. E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Você está passando uma situação difícil, está numa angústia terrível, ele vai lançar dúvida no seu coração e vai oferecer algo que parece que é melhor. Vamos lembrar da situação lá da tentação de Jesus. Como que o diabo lançou uma dúvida em Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras então transformar em pães. Quer dizer, parece que o pão é melhor do que você estar em jejum, Jesus. Não era melhor ele comer o pão do que estar em jejum? Parecia que era melhor. Mas Jesus falou para o diabo, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vai levar então Jesus até o alto lá do templo e vai falar para ele, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem para que te guardem. Não é uma situação boa para Jesus provar que a palavra é fiel? Não, eu vou pular daqui porque os anjos vão me guardar. Mas aquilo não era a melhor atitude para se tomar naquela hora, porque o diabo quer lançar dúvida. Jesus vai falar para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, né? Não tentarás o Senhor o teu Deus. Aí o diabo vai fazer o que agora? Vai mostrar todos os reinos do mundo. Vai mostrar tudo, irmão. Todo tipo de curtição que você imagina que tem mundana. O diabo mostrou para Jesus. Poder, dinheiro, fama, mostrou tudo. E falou assim, tudo isso te darei. Porque o Senhor não é que vai herdar o reino? Hein, Jesus? É como se ele dissesse assim, Jesus,
O Senhor é o que vai herdar o reino. Então, por que não tomar posse desse reino agora? Não é uma coisa aparentemente boa? Não é mesmo? Eu sou o rei, eu vou tomar posse agora. Mas Jesus vai falar para o diabo. E o diabo dá fala para Jesus assim, ó, está aqui os reinos do mundo, porque a mim me foi dado. Ó, irmãos, olha para você ver as coisas, carnalidades, as obras da carne foi dado para o diabo, as curtições do mundo foi dado para ele, essa autoridade. E o diabo fala para Jesus então, ó, porque a mim me foi dado. Jesus então vai repreender Satanás e vai dizer, vai-te Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Porque foi a melhor atitude que Jesus tomou, permanecer na vontade de Deus. Irmãos, muita gente está na dúvida. Muita gente está na dúvida e não está percebendo. Olha para você aqui que Judas, lá no Novo Testamento, segura aí o 2 Reis, capítulo 18, que a gente vai voltar. Mas vai lá em Judas. Irmão, tem esse livro na Bíblia? Tem, viu? Tem Judas. 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Judas, versículo 17, que só tem um capítulo, tá? Então, Judas 17. Vai falar assim, ó, Judas 1,17. Quando a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Então, olha, o que Judas está falando aqui, irmãos? Está falando assim, quanto aos amados, lembrai-vos das palavras, lembrai-vos do que os apóstolos ensinaram. Que os apóstolos diziam assim, ó, versículo 18, que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. E ele vai falar assim, ó, são esses que estão causando divisões, são sensuais, não têm o Espírito Santo. Aí ele vai falar para a igreja, mas edificando-os, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, vocês têm que conservar no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar assim, ó, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Eu pergunto para você, quem são esses que estão na dúvida? São aqueles que estão seguindo os desejos dos escarnecedores, andando nos desejos ímpios. Então, quando ele fala assim, arrebatai-vos de alguns que estão na dúvida, são aqueles que estão cedendo às doutrinas e às obras dos escarnecedores. Está vendo que a dúvida, Satanás lança a dúvida na mente e joga situações para tirar você da igreja. Então, se você está cedendo a essa situação, você está permanecendo na dúvida. Aí ele fala assim, então, orai-vos, né, por essas pessoas, arrebatando, tirando essas pessoas da dúvida, livrando-os do fogo, porque há uma condenação para quem está na dúvida. Aí ele vai falar no versículo 22, ó, apiedai-vos de alguns, né, que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando-os do fogo, versículo 23, ó, quanto a outros, tende misericórdia em temor. Quer dizer, quanto aos que não querem mesmo, existe alguns que têm a possibilidade de tirar eles da dúvida. Mas quanto a outros que está difícil, está mesmo perdido no pecado, nós não devemos falar mal, devemos ter misericórdia, irmão. Aquela pessoa fala, nossa, aquela pessoa não converte, não arrepende, está na igreja brincando, não é falando mal, ele está falando para nós termos misericórdia em temor e não compactuando com as obras dele, detestando até a roupa dessas pessoas que estão manchadas pela carne. Então, mas a dúvida é essa, vem na mente, mas é muito mais estar numa situação fora da vontade de Deus.
Você vê que ele está falando de pessoas que conhecem a Jesus, que estão na igreja. Não são pessoas que estão lá, que nunca ouviram falar de Jesus, mas são pessoas que estão na igreja. Volta lá agora, então, 2 Reis 18. Então, a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar fechar aí a palavra no seu coração, fechar as fontes de água da sua vida, e depois ele vai mandar a dúvida, criando aí situações para tentar derrubar você. Interessante, né? Senaqueribe ainda falou, vem para mim, porque eu tenho uma oliveira. Vem para mim, para que vocês possam comer, beber das suas águas, porque estava tudo cercado, né? Vem para o meu lado, porque eu também tenho uma terra que emana leite e mel como as suas. Mentira, estar em Deus é muito melhor, amém? Estar no Senhor é muito melhor. Então, mas o que vai acontecer? Além dessas palavras de Senaqueribe, ele começa a falar para o povo, olha, Deus não vai livrar vocês. E o povo ficou aterrorizado com aquelas palavras. Mas, irmão, como que eu vou fugir da dúvida? Como que eu vou consertar minha vida e vou começar a alimentar das águas novamente? Olha o que Ezequias fez, capítulo agora 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na onde? E entrou na casa do Senhor, aleluia. Irmão, você quer ficar livre da angústia? Entre na casa de Deus. Esteja na casa do Senhor. Salmo 50:15 fala assim, ó, clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Oh, aleluia. Clama ao Senhor, meu querido, no dia da angústia, porque Ele te livrará. O rei Ezequias, ele entrou na casa de Deus, e ele vai orar ao Senhor. Quando ele entra na casa de Deus, olha, vamos acompanhar o capítulo 19, versículo 2 agora. Enviou ele aqui um mordomo, Sebna o escrivão, e os principais dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, e de humilhação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os dar à luz. Olha, irmãos, que dia terrível, ele está falando, chegou o dia de parto, mas não tem força para dar à luz. Versículo 4, bem pode ser que o Senhor, o teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabissaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração pelos que ainda sobrevivem. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhe disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Colocarei nele um espírito tal, que quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Aleluia. Irmãos, quando você entra na casa de Deus, a resposta vem, amém? O Senhor ouviu a oração de Ezequias, e o profeta falou assim, ó, fala para o rei, que ele não vai entrar nessa cidade. Fala para o rei que eu já enviei um espírito, que ele vai receber uma notícia, e quando o rei da Síria ouvir essa notícia, ele vai voltar para a terra dele, porque ele não vai entrar nessa cidade. Você sabe o que o rei Ezequias ele fez? Ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Irmão, você deve entregar nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Até essa semana passei 2 experiências no mesmo dia, foi bem edificante. Uma foi que, durante domingo à noite, eu falei para o presbítero Herb, se eu soubesse que você ia dar o testemunho no culto 5 horas, eu ia vir para ouvir a sua palavra, você não falou nada, estou bravo com você. Aí o Herbert falou para mim assim, não, que com vocês eu gosto de sentar na mesa para contar. Aí no outro dia de manhã eu estava lembrando que o Herbert falou, nossa, com a gente, porque a gente tem muita amizade com a Valéria, com o Herbert, com a Patrícia e tal. Aí eu falei, nossa,
Porque se por a gente ter muita intimidade, tem coisas que ele não quer contar no púlpito lá para a gente ouvir, ele quer sentar na mesa para contar. Deus falou no meu coração na hora, tem coisas que Deus ele quer contar para você, irmão. Tem coisas que Deus fala para você através aqui da mensagem, da pregação. Mas existem coisas que são no íntimo, aleluia. Que é assentado na mesa com você, que é na intimidade que ele quer contar. Por causa do relacionamento. Amém? Então busque de Deus, porque tem coisas que Deus vai falar com você aqui através da mensagem, através de uma música, mas o que ele quer contar mesmo, profundo, é no íntimo, aleluia. É na intimidade ali, sozinho com você, sentado na mesa. Irmãos, assim tudo a gente entrega para Deus. Quem entrega para Deus? Quem entrega? A gente entrega tudo e Deus sustenta a nossa vida. Depois, à tarde, eu fui levar minha mãe no médico, ela foi passar no cardiologista e tal. E nós encontramos uma pessoa lá que ia passar no mesmo médico, conversando. E negócio de coração, problema de coração. Eu falei que quando a gente levou a Alice na pediatra, o pediatra falou assim, escutei um sopro no coração da Alice e tal. Aí a pediatra falou assim, vocês vão ter que consultar com uma cardiopediatra, e aqui em Itajubá só tem uma, não tem pelo SUS, e é particular. Eu disse, vamos marcar, né? Vamos ver, porque coisa de coração é sério. Aí nós marcamos com essa médica, R$300 a consulta, irmão. Não tem pelo SUS, tivemos que pagar a consulta, apertamos, pagamos a consulta. Aí ela fez o exame, fez ali o exame, e falou assim, olha, eu não escutei nada, para mim está normal, mas para tirar de cabeça, se vocês quiserem, não tem pressa, ela falou umas 4 vezes, né, amor? Não tem pressa, umas 4 vezes ela falou. Mas eu vou pedir um ecocardiograma. Não tem pelo SUS também, e custa R$250. Não tem pelo SUS, custa R$250 o exame. Só que a gente já tinha gasto 300 com a consulta, mas 200 ia ficar em 550. A gente não tinha o dinheiro no dia. Aí nós falamos assim, como ela falou que não tem pressa, o mês que vem a gente receber, a gente marca e faz. Eu não tenho pressa. E eu contei toda essa história, assim, para aquela irmã que estava ali. Acho que eu posso até falar que a pastora Marilene estava ali conversando, a gente conversando e tal. Quando eu falei o valor, quando o Herbert estava internado, a Valéria ligou para o Patrício e falou assim, você pode ir no supermercado para mim, comprar umas coisas, ou passar uma lista, você compra para mim, e chega aqui em casa, eu acerto com você e tal. Aí a Patrícia foi e comprou e falou assim, eu não vou cobrar esse valor da Valéria, deles, vou abençoar a vida deles. Não vou cobrar esse valor. A Patrícia fez a compra ali e tal, e não cobrou nada. E quando eu contei a questão do exame da Alice para o pastor e tal, a pastora falou assim, quanto que é o exame? Falei, R$250, mas a gente não vai fazer agora, tal, no mês que vem a gente vai fazer. Ela falou assim, não, vocês têm que fazer sim, porque Deus tocou no meu coração para abençoar a vida do SUS. Aleluia, irmão, tirou os 250 do bolso e deu para a gente fazer o exame da Alice. Só que a hora que ela deu o dinheiro na minha mão, eu lembrei, na hora eu lembrei do que a Patrícia falou assim, amor, eu levei para a Valéria e não cobrei não, resolvi abençoar. Quer dizer, Deus estava falando comigo que foi por causa de uma semente que eu estava recebendo aquele valor naquela hora. Então, assim, irmãos, tudo vem de Deus, amém? Tudo é para Deus. E é o que Ezequias fez aqui, ele entregou para o Senhor. Falou, Senhor, ele vai pegar, depois o Rabsaqueg entrega uma carta do rei Senaqueribe falando que realmente ele vai destruir a cidade, que nada vai poder impedir ele de destruir a cidade. Acompanhe comigo agora, 2 Reis 19, versículo 15, vai falar assim, versículo 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, levando-a, subiu ao templo do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras,
Lançaram os seus deuses no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Está vendo que ele fez menção, tudo ele entregou para Deus. Livra, Senhor, para que todas as nações saibam que só tu és o Senhor. Quando ele ora, então, Ezequias, o profeta Isaías vai trazer agora a resposta, olha, versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, aleluia, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os irmãos do louvor quiser já subir, por favor. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Quer dizer, Jerusalém, Senaqueribe, está zombando de você. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem levantaste a voz. E ergueste os olhos soberbos contra o santo de Israel. Irmãos, é o Senhor que peleja por você, amém? Não foi contra Ezequias que eles levantaram a mão, foi contra o Deus de Israel. Versículo 23. Por meio de seus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meu carro subi ao alto dos montes. Aos lados do Líbano cortei os seus altos cedros e os seus mais formosos pinheiros. E entrei nas suas regiões mais remotas. No melhor das suas florestas, eu cavei e bebi águas estrangeiras com as plantas de meus pés. Ceguei todos os rios do Egito. Não ouviste que já há muito tempo planejei isto? Já desde os dias de antiguidade o tinha planejado. Ele está falando para você naquele, olha, eu tenho controle de tudo. Agora, porém, faço acontecer. Eu quis que tu reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso, os moradores delas, sem forças, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o trigo queimado, antes de crescer. Deus vai falando com ele ainda, eu, porém, conheço o teu assentar, aleluia, o teu sair, o teu entrar, Senaqueribe, e o teu furor contra mim eu conheço tudo. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porém o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viesse. Meu querido, o Senhor defende você. Pode estar o inimigo levantando contra a sua vida,